E passam a valer hoje algumas mudanças em itinerários de linhas de ônibus da Endec em Campinas, na região central. 4 linhas migram da Campos Sales nesta quinta. O Mário Gregório e o Marcos Gatti estão ali no centro da cidade. Para passar todos esses detalhes para a gente, já vamos chamá-los, acionar a nossa equipe pronta, sempre ali posicionada. Oi, gente, bom dia para você, bom dia para o Gatti também. Mário, conta pra gente o que muda por aí para que o nosso telespectador fique atento e não tenha dor de cabeça com essa mudança. Exatamente, Ju. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Edição Manhã. São informações importantes porque essas 4 linhas que deixam de atender aqui a Campos Sales, somente no mês passado, segundo informações da Endec, elas atenderam cerca aí de 13 mil pessoas diariamente. Então, são linhas de grande fluxo de passageiros e a gente traz aqui, então, essas informações. Essas 4 linhas que deixam de atender aqui a Campos Sales, Ju, elas se somam a outras 18 linhas que já deixaram de atender aqui a Avenida Campos Sales. Inclusive, eu e o Marcos Gatti, nós trouxemos também informações dessas outras linhas que já deixaram de atender aqui a Campos Sales, porque a Campos Sales ainda segue com as obras. Como você pode notar, o canteiro de obras ainda aqui da Campos Sales, inclusive o Marcos Gatti mostra aqui pra gente, são as obras que fazem parte da requalificação da região central. Então essas obras ainda acontecendo aqui na Avenida Campos Sales, inclusive tem até os trabalhadores ali atuando nesse momento. Então vamos às mudanças dessas 4 linhas, Ju. Eu vou começar falando da linha 240, uma linha bastante importante, que é uma linha que liga o Jardim Garcia até o Shopping Dom Pedro. Então é uma linha que tem uma movimentação bastante grande. Dessas linhas que deixam de atender a Campos Sales, com certeza é a que tem o maior número de passageiros. Então vamos às mudanças. Ela passa a atender agora a Avenida Senador Saraiva, anterior à Rua Costa Aguiar. Depois ela segue pela José Paulino, anterior aqui à Avenida Campos Sales, e depois entra na General Osório, anterior à Rua Irmã Serafina. Então, a 240 ela vai deixar de atender a 2 pontos que ficam aqui na Campos Sales, um na Francisco Glicério e outro na Moraes Salles e também na Irmã Serafina. Então agora a 240 ela passa a atender a Senador Saraiva, a José Paulino e também a General Osório. Inclusive eu vou pedir para o Marcos Gatti mostrar pra gente. Mostra pra gente a Senador Saraiva, Gatti, só pra gente ter uma noção. A gente tá aqui na Campos Sales e agora essas linhas elas passam aqui na Senador Saraiva, exatamente naquele ponto onde está passando aquele ônibus vermelho. Então a gente vai mostrando aqui para quem nos assiste já se situar aqui também. É bem pertinho da Campos Sales, cerca aí de 150 metros de distância. Então vamos voltar às alterações, falando agora da linha 362, a linha que liga o Parque Brasília até o Shopping Iguatemi. Ela passa a atender agora a Avenida Senador Saraiva, também anterior à Costa Aguiar, a Rua José Paulino, anterior a Campos Sales, e depois ela entra na General Osório, anterior à Rua Irmã Serafina. Por conta dessa mudança, a linha 362 ela deixa de atender a 2 pontos na Campos Sales e 1 ponto na Conceição. A gente também tem mudanças nas linhas 271 e na linha 386. A linha 271 ela liga o Terminal Mercado até o Jardim Pacaembu, e a 386 ela sai da rodoviária e vai para o bairro do Cambuí. Então essas 2 linhas agora, elas passam a atender pontos na Senador Saraiva, anterior à Rua Costa Aguiar, na José Paulino, anterior a Campos Sales, e deixam de atender 2 pontos na Avenida Campos Sales. Então as mudanças na 271 e também na 386, elas passam a atender pontos na Senador Saraiva e também na José Paulino e deixam de circular aqui pela Avenida Campos Sales. Outras mudanças importantes também, Ju, acontecem na Avenida Moraes Salles, que fica em um outro ponto da região central. Algumas linhas elas mudam de lugar ali, o ponto de parada delas muda de lugar na Moraes Salles. Essas linhas, elas são a 230, que liga o Jardim Paussurama até o Parque dos Resedás,
a 244, que liga a Vila Teixeira até o Shopping Dom Pedro, a 352, que faz a ligação da região central com o bairro Bananal, na região rural, na área rural daqui de Campinas, a 353 que vai para o loteamento Alphaville, a 355 que vai para a Vila Gênesis, a 356 que vai para o Parque dos Alecrins e também passa na cidade judiciária e a 375 que vai para o Alphaville também. Essas linhas elas deixam de atender ao ponto da Avenida Moraes Salles, que fica próximo à Rua Doutor Quirino, e passam a atender agora ao ponto que fica na Moraes Salles, mas próximo a Barão de Jaguara. Inclusive a Indec, segundo informações da própria Indec, ela preparou diversos cartazes que estão nos pontos de ônibus e também nos coletivos que atendem essas linhas. Então, a gente está reforçando esse alerta para quem assiste o Edição Manhã. Como eu disse, a gente trouxe também informação quando houve a mudança dessas outras linhas e agora a gente traz então essas mudanças das 4 linhas que deixam de atender aqui a Campos Sales e também essa mudança no ponto lá da Moraes Salles dessas outras linhas. Se ficou alguma dúvida, quem nos assiste pode entrar em contato com a Indec através do número 118 e também pelo site da Indec, o site da Indec /consultar linha, que nesse site, Ju, inclusive, quem nos assiste consegue digitar ali o número da linha, ver o itinerário completinho, também ter acesso aos horários para se programar e, claro, não ficar esperando, perdendo tempo no ponto de ônibus. A gente sabe que o nosso tempo é bastante precioso, né, Ju? Então, para não pegar ninguém de surpresa, pode entrar no site também, consegue conferir os horários e os itinerários dessas linhas que tiveram as mudanças e também de todas as linhas que fazem parte aqui do sistema municipal do transporte público. Então é isso, Ju, eu vou me despedir já com imagens aí do GAT da Avenida Campos Sales. A gente aproveita, mostra também o movimento, que ainda é bastante intenso aqui na Campos Sales, ainda tem bastante linhas de ônibus que passam por aqui, mas a tendência é que gradativamente essas linhas também deixem de atender aqui a Campos Sales, exatamente por conta das obras que seguem acontecendo, e a gente vai seguir acompanhando também e trazendo as atualizações aqui no Edição Manhã. Eu volto aí com você, Ju. Muito obrigada, Mário, pelas suas informações. Nossa, para quem depende do transporte público, informações que fazem total diferença. Vou até pedir para a gente colocar novamente aqui o endereço do site da Indec. Tem o telefone, 118 118, e tem também o site que, como o Mário explicou, você consegue ali colocar exatamente a sua linha e saber ali todo o itinerário que você precisa, que horas que passa esse ônibus, então realmente ajuda bastante. Agora, se você quiser rever as informações que o Mário trouxe para a gente aqui, tudo explicadinho, você também pode, daqui a pouquinho, ao fim da edição amanhã, a gente sobe esse link, essa gravação, e você consegue rever e também compartilhar com quem você conhece e precisa dessa informação.